Porque, pessoal, a gente vai falar hoje, vocês que estão aqui para assistir, obviamente, vocês estão aqui, vocês sabem sobre o que é o Tech Design e a arte de hackear. A gente está esperando que tenha a Márcia da IBM, que está sem voz, aí ela foi pegar um substituto para conseguir falar, senão a gente vai ficar sem a parte do chefe do office sobre as coisas legais que a IBM tinha contando pra gente. E o pessoal da TD Hacker está terminando de montar aqui as coisas deles. Mas, falando um pouquinho, vou adiantar um pouco, como vocês devem ter visto no site do Campuseiro, quem está desenvolvendo, quem propôs essa tarefa, na verdade é um grupo chamado Papo Precisa de Mim, que a gente estava ali no meio, perto do balão, perto do OVNI, naquela artigo, coisa. A gente é uma comunidade razoavelmente nova, mas já tem bastante gente. Eu convido vocês a conhecerem quase todas as redes sociais, se vocês procurarem Papo Precisa de Mim, a gente está lá. A gente faz bastante eventos presenciais aqui em São Paulo sobre diversos temas, geralmente sobre temas de infraestrutura, mas a gente fala sobre segurança, sobre hacktismo, várias outras coisas. Então, sintam-se todos bem-vindos. Uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem claro, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio do que a gente está falando, ou se tiverem algum comentário, quiserem colocar alguma opinião de vocês, só levantar a mão, a gente leva o microfone no meio mesmo da palestra, podem falar à vontade, beleza? O ideal é que a gente tenha essa comunicação, não sei se é o nome da palavra, mas essa comunicação, essa interatividade, tipo, seja um pouco mais interativo, para não ser cansativo para vocês, para não ser muito monólogo para a gente, e é isso. Bom, primeiramente eu queria conhecer um pouquinho, vocês são todos da área de tecnologia, tem alguém, tipo, todos são desenvolvedores, o que vocês são na maioria? Vocês são o quê? Designer, Dev também, tem a Dev levanta a mão, já vou adiantar, beleza, adiantei só os que eu já tinha perguntado. Vocês são tipo, designers, beleza. Então, acho que vai servir bastante aqui, vai ter umas coisas bem legais para vocês. Como vocês veem, tem umas coisinhas rodando aqui, que é show de bola. Mas, e é isso aí. Deixa eu ver. Eu não localizo a Márcia. Deixa eu ver. A Márcia vai chegar daqui a pouco e vai conversar com vocês. Tá. Bom, para vocês entenderem um pouquinho, meu nome é Lucas, eu sou criptólogo, na verdade, eu mexo na internet das coisas, dispositivos de segurança, mas eu também brinco com essas coisas, impressão 3D, construção de dispositivos e coisas do gênero. Mas sobre esses dispositivos hoje quem vai falar mais é o pessoal da TD Hacker, que é um projeto bem interessante, muito legal, que acho que vocês vão gostar bastante, eles mostram o site para vocês, mostrar alguns projetos que eles fazem e algumas outras coisas que eles realizam, que é show de bola. A Cynthia, que é especialista em design thinking, ela vai falar um pouco sobre o projeto do processo criativo. O Linux Man, que é o que acabou de subir aqui, que ele também faz parte da comunidade Papo Precisa de Mim. Ele é um membro fundador, digamos assim, da comunidade Papo Precisa de Mim. O Davi, que também faz parte da nossa comunidade. O Paulo vai se apresentar também. E é isso aí, vocês. Então, pessoal, a TD Hacker é com vocês. A gente é um coletivo de designers, artistas, cientistas da Baixada Santista. A gente desenvolve projetos na intersecção ali de arte, design e biologia também, a gente tem uma parte de ciência. Vamos começar apresentando alguns projetos nossos. A gente já está trabalhando há uns 4 anos, assim, nessa área que a gente desenvolveu o site para mostrar os protótipos, principalmente, que a gente desenvolve. E
ensino, com a facilidade de aprendizado de eletrônica, a gente começou a desenvolver protótipos com intersecção das coisas que a gente já gostava. No caso, a gente desenvolvia coisas com acessórios, moda, a gente começou a juntar com eletrônica. Então, você quer falar um pouco do vestido pra gente, Fê? Bom, a galera, eu sou a Fernanda, também participo do coletivo Hacker. E acho que vou começar falando de um dos principais projetos que a gente tem, que é esse vestido, que chama Dione Black Dress. Ele é uma homenagem à deusa grega Dione, a deusa das ninfas. E ele é feito por Lilipédia, não sei se vocês já conhecem. E o Caio desenvolveu um aplicativo para controlar os LEDs, então ele pode falar um pouquinho mais sobre o aplicativo. Sim, eu vou tentar demonstrar aqui rapidamente o aplicativo. A gente combinou aqui o Arduino com um sistema chamado App Inventor. Vocês já ouviram falar de App Inventor? É uma plataforma de desenvolvimento de software, de smartphone, mas um sistema de programação bem simplificado, desenvolvido para ensinar crianças inicialmente. Bom, toda apresentação que é ao vivo a gente vai ter que contar com a tranquilidade dos equipamentos eletrônicos. Eles costumam ficar muito ansiosos nas apresentações. Então vamos tentar conectar aqui. Aqui a ideia do vestido é o seguinte, o Arduino, a gente usou esse Arduino Lilipad, que é o próprio para wearables, e um módulo Bluetooth, então ele se comunica com o celular. E aqui nesse aplicativo eu consigo selecionar a cor do vestido, por exemplo. Se eu vou numa festa de vestido azul, eu não, né, mas poderia até ser, por que não? Se chega lá, tem alguém já com a roupa azul, você fala assim, não, então eu vou pro amarelo, ou eu vou pro vermelho. Além de eu poder escolher a cor, eu posso aplicar uns efeitos. Que seriam uns efeitos luminosos, de cores, trocar os padrões, alterar a velocidade, né? E ele tem um feature interessante, que seria o feature camaleão. Eu posso usar a câmera do celular para capturar uma cor. Então eu vou tentar capturar uma cor aqui. Pegar uma coisa com alto contraste, que seria... Vou tentar capturar a cor desse boneco aqui em Press 3D, tá? Outra coisa interessante desse vestido, não sei se vocês já viram, mas ele é com fita de LED endereçável. Então, essa fita de LED a gente consegue controlar os pixels individualmente. Por isso que ela faz uma animação diferenciada, não é uma fita de LED dessas comuns que a gente encontra nas lojas. Certo, exatamente. É um sistema chamado NeoPixel, para quem se interessa por fitas de LED endereçável, é um sistema bem interessante. Então aqui, ó, eu fotografei a impressão 3D e agora eu posso escolher uma das cores aqui, escolher o tom mais vivo, uma cor um pouco mais rebaixada. Ele vai simular a cor da foto do vestido. Vamos adiantar um pouco os outros? A gente também trabalha na linha de tutoriais. Além de oficinas, alguns tutoriais você encontrar no nosso site, que é o Ateliê Hacker. Entre eles, como fazer um tênis de LED. Assim, tá bem, bom, desde que eu era uma criança, tênis de LED tá na moda, né? Ele nunca saiu e parece que nos últimos anos até cresceu o interesse por tênis de LED. Então a gente desenvolveu esse sistema assim que você consegue fazer um tênis de LED com um custo bem mais baixo. Imagina que um tênis novo é uma coisa bem cara, mas já é caro, imagina um eletrônico. E com esse tutorial aqui, uma coisa de baixíssimo custo, você consegue adaptar um tênis que você já tem e botar fita de LED. Ele ainda tem um outro esquema interessante, que é um sensor. Um sensor, né? Na verdade, assim, é como se fosse um botão muito simples aqui na sola, e ele vai acender só quando eu piso. Esse é um feature que, na verdade, a maioria dos tênis comerciais não vem. Ele é feito... É bem low-tech aqui, tá? Tipo,
é feito com latinha de refrigerante. Elas estão aqui dando contato. Quando eu piso, eu ligo as duas latinhas, as duas chapinhas, dá contato, ele acende. Quando eu solto, ela volta para a posição original, solta o contato e desliga. Esse aqui não tem Arduino, não tem controlador, não tem nada. É uma coisa puramente mecânica. Eu pisei, ele acendeu, foi. Quer falar do microscópio? Pode ser. O microscópio foi um projeto que a gente desenvolveu no fim do ano passado. Ele é a adaptação de um projeto do... Eu esqueci o nome dele. A gente ficou tentando decorar o nome do cara, que tem um nome bem estranho, mas ele é um cara importante pra gente. Bom, a gente adaptou o projeto dele, que era um projeto livre, que estava nos Structables, e ele é um projeto de microscópio, e o que a gente fez foi pegar esse projeto e adaptar para a fabricação digital, que também é uma linha que a gente trabalha. Então, ele é todo cortado a laser, e ele foi feito para você colocar a câmera de celular e fotografar as lâminas. Então, ele é super simples de fazer, a gente compartilhou no site, o site está aberto, e a lente dele é feita com uma laser point de criança, aquelas bem baratinhas da China. Esse é o truque do design aqui. A lente dela é feita com as laser pointers, sabe essas mais simples, vermelhinho que o pessoal usa para palestra? Você desmonta o laser daquele e sai uma lentezinha, que é o que dá o foco no laser. Essa lente você consegue transformar qualquer smartphone num microscópio que amplia cerca de 40 vezes. Você pode até juntar duas lentes para conseguir um efeito maior. Então, o design aqui foi basicamente só para você apoiar o celular e conseguir manter a distância do ponto focal do laser em relação à amostra que você vai colocar aqui embaixo. A partir do momento que a gente começou a lidar com ferramentas de fabricação digital, que seriam impressora 3D, principalmente corte a laser, mudou totalmente o nosso workflow, porque a gente podia partir de arquivos digitais para poder construir os nossos protótipos. Então, assim, é uma coisa que potencializou muito a invenção, a criação e a colaboração. Você botar aqui, você pode partir de um objeto que foi desenhado no canto do mundo e reproduzir ele na sua casa. Como se for, esse aqui era um design que foi desenvolvido nos Estados Unidos e agora a gente tem a oportunidade de colaborar e reproduzir ele aqui, né? Aqui a camiseta LED é uma versão bem simplificada do vestido, porque a gente trabalha muito com oficina, a gente dá muita oficina, e às vezes esse é um nível de complexidade muito alto para você atingir numa oficina, uma coisa 3, 4 horas. Então, desenvolver esse protótipo, você consegue fazer uma camiseta iluminada, mas extremamente low-tech, porque não tem nada, mas apesar disso eu consigo controlar as cores. Tá vendo que ela está controlando as cores? O que a gente tem aqui? A gente tem um switch, uma caixinha com bateria, e aqui eu seleciono. Cada um desses botões faz vermelho, verde, azul, e aí eu posso ainda compor as cores e fazer até 7 cores, né? Bom, para finalizar, a gente tem esse projeto aqui, que é o Malabares de Luz. Eu não sei se eu vai conseguir demonstrar, porque ele depende de uma luminosidade, mas aqui tem muita luz, né? Ele é um malabares que funciona com persistência na visão. Vocês já viram aquele esquema com LEDs que conforme você risca no ar, ele faz desenho. Vocês conseguem ver? Vamos jogar agora. Eu vou tentar um ponto escuro aqui, aqui é o lado mais escuro que tem, né? Vocês me digam, vocês conseguem ver alguma coisa? Esse é umas ondas, ele acaba não formando o desenho direito, porque aqui é muita luz, mas no escuro é o ideal, né? Uma condição de baixa luminosidade. Então aqui dentro a gente tem um Arduino e os desenhos são pré-programados. Você pode ir no computador, tem uma interface desenvolvida em Processing, que você desenha clicando como se estivesse, por exemplo, num programa de edição de imagem, no Photoshop. Ele converte no código para Arduino
cerca de 20 desenhos. Deixa eu ver se eu consigo jogar um. Ah, esse aqui, o que vocês estão vendo aqui? Os quadradinhos, né? Com sorte. Bom, e para finalizar, eu vou jogar para vocês aqui algumas peças de impressão 3D. Eu não sei se vocês já estão familiarizados, mas tem uma prótese. Essa prótese a gente não desenvolveu, mas tem a ver com design colaborativo. Ela foi feita por um grupo de pessoas que desenvolveu uma prótese para pessoas que têm o movimento da mão, mas não têm os dedos. Então a pessoa, quando fecha o punho, a mão fecha. Se você abre o punho, a mão abre. Então você consegue um movimento puramente mecânico. Essa aqui a gente só reproduziu o design, mas é um bom exemplo de como o desenho colaborativo pode trazer um impacto local bem forte, né? Isso que a gente fez em função, obviamente, de uma pessoa que estava precisando da prótese. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, se vocês, a gente vai continuar aqui, mas se vocês quiserem mais informações, vocês vão no site do Ateliê Hacker, que tem mais um material nosso. Bom, eu queria agradecer a equipe do Ateliê Hacker, muito obrigado pela presença. Agora vamos falar com a Cíntia, uma palestra. Por favor, Cíntia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cíntia, eu sou do Coletivo Mola. Nós trabalhamos, na verdade, com design thinking, não é design puro, eu não sou designer. E o que foi feito foi que a gente falasse um pouquinho sobre o processo criativo, né? Porque a gente vê todas essas aplicações aqui, a gente pensa, nossa, o pessoal super criativo, tem gente que pensa, queria ser criativo, mas não sou. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do processo criativo para ver se é assim mesmo. Bom, eu sou do Coletivo Mola, essas 8 pessoas que tentam disseminar o design thinking através de palestras, workshops e cursos. Para falar da evolução do processo criativo, a gente precisa entender um pouquinho como evoluiu o conceito de criatividade. Porque antigamente, quando a gente pensava em criatividade, a primeira tentativa de descrever o fenômeno da criatividade era que era algo divino. Ou seja, Deus tinha uma ideia e colocava no mundo através de você. Um pouquinho mais tarde, Aristóteles disse, olha, talvez não seja bem assim, né? A ideia vem da pessoa, mas o que ela faz é associar mais de uma ideia, mais de um conceito para chegar a uma ideia nova. Um pouco mais tarde, no século XIX, a ideia já era de que a criatividade fosse coisa de gente maluca. Então, aí já se falava, já se olhava para artistas, né? Esse pessoal criativo é tudo artista ou cientista maluco. Só que ao mesmo tempo, as ciências estavam evoluindo e a gente estava aprendendo um pouco mais sobre genética e também tinha essa tendência a acreditar que essa loucura da criatividade era algo herdado. E o que isso quer dizer? Principalmente quando a gente pensa que isso é herdado, quer dizer que a gente não podia ter nenhuma influência sobre isso. Ou você nascia criativo, ou a ciência tinha que desistir de coisas assim. Só que lá pelo final dos anos do século XIX, começou o pessoal a estudar os processos cognitivos, Gestalt, e eles disseram, olha, a criatividade, ela está na forma de olhar para as coisas. Então eles chegavam nesse conceito de que o todo é maior que as partes, então não é só a pessoa ser criativa, mas o ambiente faz parte disso. Só que essa ideia ficou um pouco adormecida, até que num discurso da Sociedade de Psicologia nos Estados Unidos, o presidente disse assim, olha, a criatividade tem vários processos, mas a gente acha que ela está principalmente associada à capacidade de encontrar mais de uma solução para o mesmo problema, que é o pensamento divergente. Um problema, várias soluções possíveis. E mais tarde
se aceita. Por que a gente acha, por que eu achei importante trazer isso para vocês? Porque a gente pensa no processo criativo, ele é caótico e o que vem à cabeça da gente é mais ou menos essa bagunça toda aí, né? Tem uma parte dele que a gente se sente bem assim mesmo. E ele começou a ser estudado só depois que essas evoluções, que as pessoas começaram a entender que dava para influenciar realmente na maneira como a gente se comporta para que a gente possa ter mais ideias criativas. Faz tão pouco tempo que isso acontece que eu trago para vocês que a gente ainda tem muita coisa para descobrir, então a gente precisa continuar explorando. Todas essas alternativas aqui foram tentativas de descrever um processo criativo ao longo dos anos, desde 1926 até 2009, e tem vários outros modelos, mas a base é, a gente tem uma preparação, a gente tem um problema às vezes para resolver, a gente precisa buscar informações sobre esse problema, lidar com essa informação, organizar essa informação na cabeça para poder ter ideias, que é a incubação, a gente está organizando toda essa quantidade de informação que a gente acumulou, a iluminação, que é gerar o maior número de ideias possível e verificar através de teste. O design thinking, ele chega ele encaixa nessa parte do estudo da criatividade, porque a gente trabalha não só com a questão de trabalhar com artistas, a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com tecnologia e com problemas do dia a dia que, por mais que a gente ache que não é assim a super criatividade, mas a gente precisa de criatividade para poder resolver os problemas numa situação de incerteza, né? E o que o design thinking vem fazer, ele captou todas essas informações desses estudos anteriores para dizer assim, ok, por que eu preciso ser criativo? Eu preciso ser criativo para criar coisas que sejam realmente úteis, que as pessoas precisem. Por exemplo, a gente aprende todas essas técnicas de fazer os LEDs, de que forma a gente pode aplicar isso para que ela seja significativa, mude a vida de uma pessoa com uma prótese, né? Então, a lente do design thinking é, em primeiro lugar, as pessoas. Então, a gente nunca pode perder de vista que a gente desenvolve sempre soluções para as pessoas. A gente tem que combinar, se a gente quer ser inovador no design thinking, a gente vai combinar aquilo que as pessoas precisam e querem, aquilo que a tecnologia nos permite fazer e aquilo que é viável como negócio, porque se a gente não for sustentável, acaba morrendo na praia. E aí que tem essa proposta do que é o processo do design thinking, que combina um pouco de tudo aquilo que a gente viu antes. Nesse gráfico aqui, o que acontece? Cada vez que o gráfico abre, é porque a gente está falando de pensamento divergente, ou seja, criar o maior número de hipóteses e de soluções possíveis. Toda vez que ele fecha, é porque eu estou tendo um processo de escolha. Além disso, ele é dividido assim, a pesquisa e descoberta, ok? Eu tenho um problema, eu preciso coletar o máximo de informações possível para que depois eu possa ter insights de como eu vou olhar para esse problema, redefinir esse problema para gerar ideias que sejam realmente criativas depois. A partir do momento que eu gero essas ideias, eu tenho que testá-las o quanto antes, da maneira mais barata possível, porque se não der certo, todas as ferramentas de design thinking que a gente faz é isso. Se não deu certo, a gente prototipou rápido, a gente prototipou barato, a gente pode voltar para a fase anterior, testar de novo, aproveitar aquelas ideias que estavam estacionadas, que a gente não prototipou antes, e passar pelo processo novamente. Isso permite que a gente desenvolva produtos, serviços, soluções que são mais adaptados às necessidades reais das pessoas. Ele está assim desenhado, todo bonitinho o processo, mas na verdade, na prática, a coisa funciona mais ou menos assim. Então é importante a gente entender que tem um componente de caos nisso. Tem momentos que são bastante desconfortáveis quando a gente está tentando criar alguma coisa, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, não vai sair nada.
criatividade delas na hora de solucionar problemas. Um desses processos é o Loop da IBM, que em seguida o colega Marcelo vai falar pra gente, né? E uma última coisinha, eu vou já deixando o gancho pro Marcelo, assim, só para lembrar para vocês, porque existe muita confusão às vezes entre o design e o design thinking, né? E como a gente que não é designer, a gente fica assim um pouquinho sem jeito de apresentar, às vezes um slide feinho, né? As pessoas dizem, você trabalha com design thinking, apresentou os slides desse jeito, né? Gente, uma coisa é a pessoa que trabalha com design, que tem realmente um conhecimento maior de estética, às vezes sabe desenhar e tal, que trabalha com interfaces. E outra coisa é a pessoa que trabalha com design thinking. A gente normalmente desenha mais ou menos dessa qualidade aí. Esse é o nosso HD, tá? Porque o nosso foco não é o desenho perfeito. O nosso foco é comunicar as ideias para que as pessoas possam avançar o mais rápido possível nesse processo todo. Muito obrigada a vocês. Aqui tem meus contatos. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar ali. Obrigado, Cíntia. Então, a gente vai abrir um espaço para perguntas enquanto o Marcelo vai fazendo o computador. Alguém que fizer uma pergunta, pessoal? Alter Hacker, Cíntia, alguma coisa? Não? Cíntia. Já que vocês não vão fazer pergunta, tem que enrolar, né, galera? Bom, vocês já acham que esse processo criativo, ele funciona apenas quando a gente está tentando criar um objeto ou ele serve para qualquer coisa que a gente está tentando desenvolver? Justamente a gente trabalha. Você está mais baixinho que isso. Então, esse processo criativo, ele funciona para a solução de problemas, em geral. Então, pode ser que eu esteja tentando criar um serviço que esteja mais adaptado às necessidades das pessoas. Também a gente usa esse mesmo processo criativo. Ou seja, essa é justamente a ideia, né? A gente não é só porque a gente vai fazer uma cadeira bonitinha ou... Não é algo meramente estético e nem tem que ser tão tangível assim. A gente só busca o tangível na hora de prototipar. Olha, deu tempo. Pode ficar à vontade. Eu acho que um exemplo interessante do que ela falou foi o Tênis LED, que foi um projeto que a gente fez em 2014, quando o Tênis LED ainda não tinha chego no Brasil assim, nessa febre como está hoje. E a gente fez todo o tutorial, postou no YouTube o tutorial e recentemente a gente esqueceu o tutorial lá no YouTube, deixou lá no nosso canal. Recentemente a gente abriu e foi ver as visualizações. E quantas visualizações está? Você tem ideia? 20 mil visualizações, assim, alcançou o maior público de todas as coisas que a gente fez. A gente ficou muito impressionado, assim. Foi uma solução simples e barata que a gente achou para uma coisa que a garotada hoje em dia tá assim, todo mundo quer. Mãe, compra um tênis de LED para mim, porque todo mundo na escola tem. Então a gente ensina a fazer com cerca de R$50 você faz o tênis LED, que aí na loja tá uns R$200. Não precisa ser caro, não precisa ser uma coisa megalomaníaca, né? O importante é que as pessoas realmente precisem disso para acontecer. Bom, Marcelo. A tecnologia passando um pouco na gente durante a apresentação. Bom, certo. Manda bola, vamos lá, Marcelo. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Grave, eu faço parte do Growth Think Lab, faço parte do time da Márcia Confiado, que ajuda a organização todinha aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o perdão, só dizer que a Márcia queria participar aqui com a gente, ela está sem voz, por isso temos nossa... Preparei esse deck de slides essa madrugada, eu espero que vocês gostem. Eu tenho feito essa apresentação para alguns clientes, para algumas pessoas que têm interesse no Chef Watson e saber um pouquinho mais sobre a área cognitiva. Bem, o que eu poderia dizer, começar dizendo é que o Watson nasceu de um projeto chamado Deep Q&A, basicamente um projeto de processamento de línguas naturais. Então,
os pesquisadores eles juntaram alguns pesquisadores e focaram durante um bom tempo trabalhando com uma tecnologia que conseguisse desenvolver uma tecnologia que fosse muito mais próxima do ser humano. Ou seja, talvez pensar como o ser humano pensa. Bem, daí nasceu o Watson. Eu vou dar um certo jump, porque o tempo não vai ser permitido falar tanto quanto sobre isso. Quem tiver mais interesse pode conversar comigo depois da palestra, eu passo e-mail, contato e a gente conversa. Bem, o Watson, ele basicamente é uma plataforma cognitiva. Bem, essa plataforma cognitiva ela pode ser aplicada a qualquer área. Dado o quê? Dados. Os dados eles têm que ser muito bem curados. Tendo dados curados, anotados, você consegue alimentar essa plataforma e extrair inteligência através de machine learning, que é o que tem por trás dele, processamento de línguas naturais, processamento de alto desempenho. Tem um monte de tecnologia por trás disso para garantir que o Watson funcione de maneira correta. Bem, então falando sobre dados curados, vou começar mostrando para vocês um gráfico. Bem, o Jeff Watson nasceu de uma ideia da IBM com a revista Bon Appetit. Bem, a revista Bon Appetit cedeu uma porrada de dados para a gente. Esses dados foram em torno de 20 a 30 mil receitas, e com essas 20 a 30 mil receitas nós treinamos o Watson para entender sobre culinária. Bem, como é que o Watson entende sobre culinária? Através de dados de texto. É absurdo entender que, através de dados de texto, você consegue cozinhar de maneira inteligente. E por que cozinhar de maneira inteligente? Aqui vocês veem vários dados de comidas, de elementos, de ingredientes. Bem, esses ingredientes eles foram associados uns com os outros, como vocês podem ver, eles estão interligados uns com os outros, ou seja, há um número que diz o quão interligado eles estão. Bem, esse número garante que eu vou mostrar mais de um elemento ao invés de outro. Por exemplo, se eu tenho um chocolate, o que combinaria com chocolate? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas incríveis. Vou deixar na cabeça de vocês. Bem, além disso, o Watson também foi treinado com alguns outros dados sobre a cultura. Bem, o quanto as pessoas gostam de uma coisa ao invés da outra. Então isso já dá uma noção de, a pessoa vai gostar disso ao invés daquilo. Bem, através desses dados nós conseguimos gerar 3 medições. Essas 3 medições são o quão surpreendente pode ser aquele alimento para você, quão pleasantness, que eu diria que é o quão prazeroso, quão bom vai ser aquilo para ti, e pairing, que seria o quanto um elemento casa com o outro. Bem, mas além dos ingredientes, foram imputados no banco de dados a composição química desses elementos. Então, o casamento, o matching desses ingredientes para gerar uma nova receita é através não só dos dados da própria receita, mas também dos dados respectivos aos elementos químicos de cada ingrediente. Gente, se não estiver ficando claro, a gente vai para a parte de perguntas. Bem, como vocês podem ver aqui, não sei se está muito claro, enfim, tem um primeiro elemento, ele está ligado com outros 8 elementos aqui embaixo. O em vermelho é goiaba, ele está ligado com limão, suco de limão, licor, manga, ou seja, eles têm um certo pareamento. E esses elementos secundários, eles estão ligados com a cultura havaiana vietnamita. Ou seja, a cultura também diz muito a respeito dos alimentos. Bem, esse é um outro gráfico que eu falei anteriormente. Ele dá um match entre o que as pessoas gostariam, que é a parte toda psicológica de gostar, e como seria a parte química, ou seja, a composição química. Então a gente sai do composto químico, vai para o ingrediente, do ingrediente para a receita. Na verdade, quando o ser humano vai fazer uma receita, na verdade a gente não consegue ir no sentido contrário. A gente para, na verdade, na parte do ingrediente. O ser humano não tem capacidade de armazenar toda a informação de cada ingrediente químico, cada composto
composto químico de cada ingrediente. Ou seja, quando você sabe que macarrão casa com molho de tomate, porque você foi lá, testou e comprovou isso. Então, para comprovar isso, nós do Think Lab, nós fizemos um jantar, exatamente. Fizemos um jantar. Esse jantar, na verdade, foi baseado na ideia de colocar os alunos do primeiro e segundo ano do curso de gastronomia da Universidade de Anhanguera para cozinhar utilizando o Chef Watson. E aí a saída, o resultado disso foi muito interessante, porque utilizando o Chef Watson você pode casar as receitas e dessa maneira fazer receitas novas, ou seja, eles já tinham um conhecimento sobre quais os ingredientes casam entre si e com o Chef Watson você consegue ligar esses ingredientes de uma maneira diferente. Quando você utiliza, eu não sei se tem um na rede aqui. Acho que eu posso colocar o rede, mas eu posso dar. Bom, eu só queria dizer uma coisa. Eu comi e realmente é muito gostoso. Verdade. Vamos lá. Gente, vou tentar fazer uma demo aqui ao vivo. Vamos ver. Mas é verdade, a comida ficou excepcional nesse dia que eles fizeram esse projeto. A Cindy estava lá também e a gente brigou até aqui agora. Tem um croquetinho que mora no nosso coração até hoje. O famoso entremê de batata doce? Tem o queijo de feijão, eu acho. Você jura que tem carne naquele produto. Não tem carne, assim. Comida vegetariana para quem gosta de carne. Beleza. Então, o que eles estão falando aqui, porque eles participaram do evento. Eu, na verdade, não participei do evento, não era do time na época. Eu entrei, o evento foi em setembro, né? Setembro, outubro. Mais ou menos isso. E eu entrei no time em janeiro. Então, eu provei o bolinho, porque a gente fez algumas apresentações, a gente trouxe um dos ganhadores. Bem, para falar um pouquinho sobre o evento, foram mais ou menos 150 alunos que proveram mais ou menos 64 novas receitas. Dessas 64, 20 foram selecionadas para uma etapa final e foram 3 ganhadores. E um deles foi muito interessante, eu vou comentar sobre ele. Bem, esse daqui é o nosso website, ibmchefwatson.com, ou seja, ele é aberto, vocês podem pegar e fazer uma receita vocês mesmos em casa. Basicamente, você clica aqui em Let's Get Cooking e começa a inserir. Temos você pode inserir os ingredientes, escolher por um prato, um estilo e começar de novo. Enfim, basicamente, vou inserir aqui o ingrediente. A plataforma ainda é só em inglês, então basta macarrão. Vamos lá. Ele sugere vinho branco, siri e queijo parmesão. Bem, ele sugere isso baseado em todo o treinamento do banco de dados que eu comentei com vocês. 20 mil receitas, dessas 20 mil receitas tem um número enorme de ingredientes. Cada ingrediente tem um composto químico, e esse composto químico é casado entre eles. Utilizando aqueles três parâmetros que eu falei, a gente chega num parâmetro chamado sinergia. Vocês podem ver aqui embaixo essa bolinha azul. Essa bolinha azul diz que a sinergia entre esses elementos que ele está sugerindo é muito boa. Ou seja, para o banco de dados dele, juntar esses ingredientes vai dar uma sinergia boa. Ou seja, vai ser um prato diferente, surpreendente, vai ser um prato prazeroso para a pessoa que está comendo e os elementos eles casam entre si, eles têm uma relação muito boa. Então eu vou trocar aqui, vou colocar outro elemento. Alguém já pensou em macarrão com chocolate? Quem sim, levanta a mão.
Obrigado. Eu nunca pensei. Eu não menti. A primeira vez que eu comecei a testar, eu já testei diversas receitas, digitando, obviamente, que eu sou um péssimo cozinheiro. E a que mais me surpreendeu foram a relação entre a parte salgada e a doce. Ou seja, você tem uma massa, você acha que a massa é salgada, mas na verdade você pode misturar com o alimento. Foi interessante que quando eu mostrei isso aí, teve uma das pessoas na palestra que comentou que eles comiam alguma coisa desse estilo. Se não me engano, ela era da Letônia, leste europeu. E eu achei muito interessante. Eles gostam desse tipo de coisa. Bem, para continuar mostrando, aqui são outros elementos que ele sugere. Bem, aqui embaixo vocês podem ver que tem uma receita. É uma receita baseada em uma das receitas da Bon Appetit. Bem, aqui você tem os ingredientes e o modo de preparo. Certo? Esses ingredientes podem ser alterados. Ele sugere outros ingredientes, tais quais vão casar também se você substituir. Por exemplo, eu não tenho... Deixa eu ver uma coisa. Chicken, vou mudar para beef. Ou seja, não tenho frango, vou mudar para carne. Então ele meio que rearranja a quantia que você tem que usar e que outros elementos não casam naquela receita que você deve retirar. Tá, isso tudo, como a gente testou com a Universidade de Anhanguera, com os alunos, eles utilizaram algo parecido. Não existia esse website na época, era na verdade uma outra demo, era alguma coisa mais fechada, não era exposta para o meio externo. Eles utilizaram algo parecido com isso para gerar as receitas. E uma das receitas que foi uma receita que me surpreendeu, que a gente sempre tenta trazer, não foi possível trazer dessa vez, foi muita correria com o nosso time preparando todo esse hackathon, foi o entremê de batata doce com chocolate. Imagina um pandeló feito de batata doce, tem chocolate em cima. Bem, até aí tudo bem. O que é interessante é que eles fizeram um entremê de batata doce com alho poró. Bem, em algumas das várias palestras que eu dei na IBM, em torno de mais ou menos já umas 200 pessoas provaram esse bolinho. Eu chuto do feeling com o pessoal que mais ou menos 5% dessas pessoas não gostaram. Porque não significa que a sinergia entre os alimentos vai ser exatamente a sinergia que todo mundo gosta. Eu particularmente não gosto de pimenta. Se eu não gosto de pimenta, eu posso vir aqui na plataforma e falar, olha, eu não quero... Eu posso dar um exclude, ou seja, não incluir pimenta. Spice. Então eu dou um exclude, ou seja, todos os alimentos que têm um gosto químico próximo daquilo não vão ser sugeridos para mim. Bem, o que é interessante, não só dessa plataforma, agora vindo um pouquinho mais para a era cognitiva, essa é uma das aplicações que nós fizemos do Chef Watson. Existem várias outras do Watson em si. O Watson, hoje ele está sendo aplicado em health, ou seja, na área de saúde. Existe o Watson Oncology, que também está sendo aplicado para o tratamento do conhecimento dos cânceres. Temos um projeto que está sendo desenvolvido agora também, um Watson voltado para a parte legal, ou seja, o Watson vai começar a ler diversos textos da área jurídica para conseguir tirar conclusões que talvez uma pessoa dessa área não conseguiria de uma maneira muito rápida. O ponto interessante é que a gente não exclui o ser humano disso. O ser humano ele é parte principal e integrante de todas essas plataformas. O médico, o oncologista, o juiz, ele vai ter e terá, pelo menos do meu ponto de vista, pelo direito e dever de decidir o que tem que fazer. Essas plataformas elas servem para nos ajudar a ler e entender melhor sobre os milhares de dados, ou seja, se vocês olharem, olhem para trás, olha quanta gente, olha quanto computador, imagina quanto storage, quanta memória, quanto espaço em disco, quanta informação essa galera aqui está provendo. Imagina quantos apps não estão sendo gerados aqui com o The Big Hackathon, voltados para Big Data. Então, essa relação entre Big Data e a era cognitiva vai ser muito mais forte. Bem, gente, o que eu gostaria de falar hoje é isso. Basicamente, eu deixo aberto a perguntas. Quem quiser saber mais, links, informações, APIs também, eu sou dev, eu ajudei no mentor aí. Quem tiver dúvida sobre utilizar Conversation, Dialog, eu me viro bem. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora, volta. Bom, pessoal, a gente tem uma noção bem grande, na verdade, a gente está quase acima do horário, acho que a gente tem 7 minutos, 5,
vai levantar a placa de 5. Brasil 7. Como vocês viram, a gente tem bastante coisa que a tecnologia pode ser aplicada, tem muita coisa de design, muita coisa além cognitiva e que a gente pode criar. Eu fico imaginando o quanto isso vai aumentar e o quanto isso vai mudar daqui para frente, principalmente com esses projetos da IBM que estão fazendo. Eu me lembro em 2012, quando eu conheci o projeto Watson, que ele não passava, era para a época, em 2012 ele era um computador muito foda, ele era um computador biprocessado, com processador PCI Express e 64 GB de RAM. E o que ele tinha feito era ler todo a Wikipédia e estava renderizando os dados da Wikipédia. E aí, toda semana ele atualizava. E eu me lembro de um dado interessante, por exemplo, do Watson, que ele começou a roubar. Eu já vou explicar. O Watson tinha um tempo de tutoria por semana para aprender. Então ele chegava e perguntava, manga, ele dava a correlação da palavra e perguntava para a pessoa, manga, eu estou em dúvida, manga é um pedaço de roupa, é uma fruta, é não sei o quê. E a pessoa lá e listava, e isso, tipo assim, no início ele tinha que ser bem criado. Porque uma criança tinha que ficar fazendo reforço muito forte. E com o tempo eles foram diminuindo esse tempo de reforço para que ele fosse aprendendo mais sozinho, tendo que escolher melhor qual informação ele ia pedir para poder aprender. Aí ele descobriu o Twitter. Ele tinha acesso ao Twitter e ele começou a tweetar as perguntas que ele queria fazer. Aí as pessoas respondiam para ele e ele ia ranqueando, seguindo a pessoa, favoritando os tweets, e a pessoa ia ganhando uma visibilidade. Então, ele aprendeu que a pessoa queria fazer isso e por causa disso ela podia ajudar ele. Aí até que chegou uma hora que o pessoal do projeto olhou e tipo assim, mas peraí, como que ele tá sabendo tudo isso se ele não perguntou pra gente? Aí eles foram descobrir que ele tava tweetando e o Twitter tava ajudando ele. Então, tipo assim, em 2012 para 2013, isso, imagina, tipo, há 4 anos atrás, que a quantidade da computação evoluiu, hoje o tamanho do projeto Watson, que é tipo assim, eu acho que o computador deve caber aqui dentro do AMD, deve estar rodando isso aí. Então você fica imaginando tipo, o tamanho computacional que hoje ele pode fazer. Se naquela época ele já descobriu essas coisas, imagina o que ele não sabe, imagina o que ele pode criar. Aí também surge aquele medo, né? Tipo, Skynet da vida, mas eu vou falar isso, não vou falar disso não. Mas é legal. Essas coisas de design, tipo, eu acho fantástico a criação disso. Eu já participei de vários projetos desses, principalmente, eu também atuo com o pessoal da Liga 3D, que está ali logo na entrada. A gente faz algumas próteses, faz algumas coisas também que são bem legais. E é muito bom ver essas coisas aplicadas à vida das pessoas, a ajudar a facilitar. Como vocês viram, tipo assim, todo mundo aqui falou sobre tecnologias que ajudam a facilitar a vida. Tipo, nenhuma dessas ferramentas estão ali para atrapalhar. Seja tipo, ajudar as pessoas, fazer alguma coisa diferente, ajudar a pessoa a personalizar, a pessoa não tem a personalizar aquilo que ela quer fazer, aquilo que é o sonho dela chegar mais próximo. Chegar mais perto do ideal, conseguir planejar melhor o caminho que ela vai seguir, não gastar tanto tempo para chegar até lá na frente, ter que voltar e reprocessar. Ou até mesmo tipo, facilitar a vida da pessoa, tipo, imagina que legal, daqui a pouco, eu acho que deve ter já, eu não sei se já foi liberado ou não a ferramenta do Watson, que você chegava, colocava, tipo, eu tenho isso aqui na minha geladeira, o que eu consigo fazer? Essa parte, não sei se já sabem ainda não. A gente tem um app que chama Watson Twist. Você consegue fazer seus drinks já, tem um appzinho, pelo menos pra iPod existe. Então você já consegue fazer seus drinks lá, brincar, dessa mesma maneira com comida, mas com drinks. Você me lembrou aquele o 007 que ele chega e faz aquele drink fantástico, aí todo mundo na mesa olha, nossa, eu quero desse também. Agora imagina o Watson fazendo isso, tipo, nossa, será que ficou bom? Deve ficar bom pra caramba. Ela falou, não é o mesmo gosto de todo mundo, mas é isso. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, todos nós estamos disponíveis a conversar. Tem uma pergunta, se não tem nada a ver. Se quiser, pode. Pergunta, diga para quem você quer perguntar e a gente responde. Infelizmente eu cheguei há pouco tempo aqui na palestra, mas eu estava numa outra também bastante boa. Eu fui já em 3 palestras da IBM falando do Watson. Eu acho sensacional. A minha única dúvida que eu não consegui perguntar, então estou aqui perguntando agora, é o custo desse sistema, né? Então vamos pensar assim, empreendedores, certo? Pequenas empresas que querem ter esse serviço lindo, maravilhoso, né? A princípio eu sei que já está sendo utilizado em grandes empresas, né? Multinacionais e tudo mais, mas a gente vai ter acesso ao pequeno empreendedor ou isso vai ficar realmente um nível mais caro, né, assim, para o nosso
acesso, mas já tem acesso. Tem o Bluemix também. Bluemix. O Bluemix ele já está dando acesso a uma plataforma do IBM, do Watson. Você não vai ter acesso, por exemplo, a essa base de dados que já foi treinada, mas você vai ter acesso à rede, ao processo, ao computador da machine learning que faz o treinamento. Então, por exemplo, professores que estão de advocacia querem aplicar para o meu tipo de processo, sou especializado em processo criminal, e eu quero ter jurisprudência. Então, tipo assim, eu vou lá colocar todos os processos de criminais que eu conheço, e aí eu crio jurisprudência a partir dos processos que vão entrar a partir dali. Então, eu posso usar o Watson para isso. Ou, por exemplo, eu sou um educador, e eu estou ali numa escola e eu quero criar uma base de dados para saber como que eu vou ajudar melhor as crianças a aprender, a partir da dificuldade que ela está tendo. Então, eu faço o histórico, por exemplo, das provas, a partir do histórico das provas eu coloco lá, e então, assim, ó, essa criança está com dificuldade nisso, 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 porque ela teve dificuldade nessa parte aqui atrás. Então, você faz um reforço nisso que vai conseguir melhorar todas essas áreas. Isso é uma plataforma que já está aberta. E quando eu quiser usar o Watson para o meu público, para facilitar a busca dele dentro do que eu ofereço no meu projeto, etc. Bem, falou do Bluemix, não eu vou repetir, mas de uma maneira diferente. Temos diversos serviços e APIs no Bluemix, nessa plataforma. Então, a ideia é que você vai casar o melhor serviço que resolve o seu problema. Por exemplo, hoje temos chatbots automáticos, tenho criado alguns chatbots que resolvem problemas de determinadas empresas ou determinados projetos. Temos Personal Insights, Watson Analytics, então temos diversos serviços que você pode dar um input dos seus dados e ter um output. O uso depende muito do serviço. Por exemplo, o serviço de voz é pago por uma quantia de voz por hora por ano. Então, se você quiser conversar mais, a gente pode pegar no site do Bluemix, te mostrar, a gente fica à vontade. Você comentar o tempo de palestra, a gente pode conversar melhor depois, sem problema. O valor é competitivo. Não é nem caro nem barato. Está no mercado e está cobrado em real. Diferente de outros eventos que é cobrado em dólar. Pessoal, queria primeiro agradecer o pessoal da Veli Hacker, a Cíntia, o Marcos da IBM, a Márcia, que também se tinha disponibilizado, o Davi do Papo. Queria agradecer a todos vocês também que estarem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, se quiser cartão, visita, essas coisas. É que a gente já encerrou o nosso tempo de programa, a gente já estourou em 1 minuto. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem o projeto Fedora também, que é o Eletrofilados, que é o nome do projeto. Acho que acabou. Usem Linux. Usem Linux.
coisa que eu esqueci. Tem uns prints aqui, se alguém quiser. Temos camisetas, temos uns dicionários de siglas, essas coisas ajudam bastante se você for fazer licitação, dicionário de termos. É bem legal, alguém quer dicionário de termos? Camiseta, temos essa aqui, que é o nosso parceiro, a Comitia. Eles fazem cursos de tecnologia e certificação. Tem um porta-moeda também, se não quiser. Porta-moeda dicionário. Vai pegar o dicionário? Show. Acho que acabou uma vez. Isso aí. Obrigado a todo mundo. E aí? Das provas.